Olá, turminha dos oitavos anos, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades do segundo roteiro. Vamos lá. Exercício 1. Em uma partida de basquete, uma jogadora acertou X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Então vamos pegar os principais tópicos aqui do problema. Então a jogadora acertou X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. E está pedindo para escrever o polinômio que representa a quantidade de pontos dessa jogadora. Então vamos. Olha, marcou de 2 pontos, ela marcou X cestas, que a gente não sabe a quantidade. Depois, se nós formos colocar esse valor de X, aí a gente chega num valor numérico. Seria o total de pontos que ela marcou. Então seria 2x mais, ela marcou 3 pontos, Y cestas. Então, de acordo com a quantidade de cestas que ela marcou, de 2 pontos, eu vou substituir o valor de x. Tá? E o total de cestas que ela arremessou e converteu, de 3 pontos, eu substituo no valor de y. Um exemplo, se ela marcou 2 cestas de 2 pontos, no lugar do x eu coloco 2. E se ela marcou também 2 cestas de 3 pontos, no lugar do y eu coloco 2. Aí eu acho o valor numérico. O valor da quantidade de pontos que a jogadora marcou. Mas aqui só está perguntando, só está pedindo para escrever o polinômio. Então, 2x mais 3y. 2. Em um estacionamento, há x carros e y motos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos estacionados. Então vamos lá, eu tenho x carros e y motos. Está pedindo a quantidade de veículos. Como eu vou saber a quantidade de veículos? Eu tenho que somar a quantidade de carros e motos. Somente isso. X mais y. Esse seria o polinômio que representa a quantidade de veículos estacionados neste estabelecimento. B. A quantidade de rodas dos veículos. Então vamos lá. O x, que representa carros, tem 4 rodas. E o y, que representa as motos, tem 2 rodas. Então aqui precisamos escrever o polinômio que representa a quantidade de rodas. Então eu tenho 4 rodas no veículo, mais 2 rodas nas motos. Então, dependendo da quantidade de carros que eu tenho nesse estacionamento, eu multiplico por 4. E a quantidade de motos que eu tenho nesse estacionamento, eu multiplico por 2, que corresponde ao total de rodas de cada moto. Então, o polinômio que representa a quantidade de rodas dos veículos no estacionamento, 4x mais 2y. Um exemplo, se eu tivesse 10 carros e 5 motos no estacionamento, como eu faria para calcular? Eu faria 4 vezes, no lugar do x eu colocaria 10, que corresponde à quantidade de carros, mais 2 vezes, eu substituiria o 5 no lugar de y, ficaria 2 vezes 5, que é a quantidade de motos. Então 4 vezes 10 daria 40 rodas, que corresponde aos carros, e 2 vezes 5 daria 10, que corresponde às motos. 40 mais 10 daria 50 rodas de veículos. Mas aqui não pede o valor numérico, só está pedindo o que? Para escrever o polinômio. 3. Escreva os polinômios a seguir na forma reduzida. Então aqui eu tenho um polinômio. Como eu vou escrever na forma reduzida? Eu preciso juntar os termos semelhantes. Como eu acho os termos semelhantes? Eu preciso olhar para a parte literal, que são as letras, as variáveis, e a parte literal igual, eu consigo juntar. Então vamos lá. A ao quadrado x. Onde eu tenho mais a ao quadrado x? Aqui. Mais 3a ao quadrado x. Observa-se que a parte literal é igual. Então aqui eu consigo juntar. Se eu tenho 2 mais 3, vai dar 5a
ao quadrado x. Agora vamos ver o outro termo semelhante. Aqui, a ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado x ao quadrado. Quando não tem nada aqui na frente, corresponde a 1. Então, se eu tenho menos 5 mais 1, vai dar menos 4 menos 4 ao quadrado x ao quadrado. Esse seria o polinômio na forma reduzida. Vamos agora para o B. Precisamos olhar a parte literal e selecionar as iguais. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho x também, que é o menos 5, e aqui eu tenho x, que é o mais 4. Agora só somar e subtrair os elementos. 6 menos 5 vai dar 1, 1 mais 4 dá 5, 5x. Vamos ver outra parte literal igual. Eu tenho o y. Aqui eu tenho o y também. Pronto, o y. Vamos lá, menos 5 com mais 9 dá mais 4y. Vamos pegar outra parte literal. Agora aqui eu tenho xy, xy e xy. Lembrando, quando não tem nada aqui, vale 1. 3 mais 2 dá 5. 5 menos 1, 4. Então vai dar 4 mais 4xy. Pronto. Essa é a forma reduzida desse polinômio. Exercício 4. Em relação à variável x, qual é o grau do polinômio a seguir? Então aqui eu tenho um polinômio, só que ele está pedindo o grau em relação à variável x. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso ver onde eu tenho a variável x, a letra x. Olha, aqui eu tenho uma, x ao quadrado, aqui x à quinta, aqui eu tenho x, quando não tem nada é como se fosse o expoente 1, e aqui x com expoente 3. Então vamos colocar os expoentes. Aqui vale 2, aqui 5, aqui vale 1 e aqui 3. Para eu saber o grau desse polinômio em relação à variável x, é só ver qual é o maior expoente. Entre 2, 5, 1 e 3. É o número 5. Então, em relação à variável x, o grau do polinômio é igual a 5, grau 5. Ok, galera? Até mais, um grande abraço a todos.